Bom, pessoal, essa é a parte C da aula 2 de sistemas lineares. Aqui nós vamos ver umas 3 aplicações de sistemas lineares. O primeiro é uma aplicação a um problema de danceteria, o segundo a um problema de festa e a terceira aplicação a um problema de turistas. Bom, então vamos lá. Numa danceteria, o convite para homens custava R$15 e para mulheres R$10. Sabendo que o número de mulheres que foram à danceteria excede de 5 o número de homens e que, ao todo, foram arrecadados R$550, pergunta-se: qual é o número de homens que foram dançar lá? Ok, então vamos lá. Este vai ser um sistema, então vou ter 2 variáveis. Por que 2 variáveis? Olha, ele fala qual é o número de homens que foram dançar lá. Então, se tem um número de homens, também tem um número de mulheres. Então, vamos lá. Uma das variáveis vai ter que representar o número de homens que foram dançar lá, né? Perfeito. Então, X para mim vai ser o número de homens na danceteria. E aí, eu defino como Y o número de mulheres na danceteria. Então, como eu criei essas variáveis, por que eu criei essas variáveis? Para tentar responder a pergunta dele. Qual é o número de homens que foram dançar lá? X para homens, Y para o número de mulheres. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui, nesta frase, vou montar a minha primeira equação. Olha o que ele diz nesta frase. Sabendo que o número de mulheres que foram à danceteria excede de 5 o número de homens. Ora, então veja, o número de mulheres na danceteria é Y. Excede de 5 o número de homens. Y igual a X mais 5. Perfeito. Então, de uma frase, eu já tirei uma equação. Vamos agora procurar uma outra frase para tirar uma segunda equação. Veja, o convite para homem custa R$15. Então, um homem paga R$15. Se eu tenho X homens, paga 15X reais. Então, os homens vão pagar 15X reais. Ok. O convite para uma mulher é R$10. Como eu tenho Y mulheres, as mulheres vão pagar 10Y reais. Então, a quantidade paga pelos homens, 15X, mais a quantidade paga pelas mulheres, é a arrecadação da danceteria. Onde ele fala? Ele fala aqui, ao todo, foram arrecadados R$555. Então, 15X mais 10Y, que é o gasto de homens e mulheres, tem que totalizar os R$550. Pronto. Bem simples a montagem do sistema, né? Aparentemente, parece algo impossível, né? Parece algo impossível de resolver. Como eu resolvo um problema desses? Um sistema simples, um sistema simples. Está aqui, montamos o sistema. Perfeito. Num sistema com 2 variáveis, nós não precisamos usar escalonamento. Vamos usar o método da substituição, diretamente. Então, vamos lá. O que eu faço? Pego a primeira equação, que é y igual a x mais 5, substituindo y igual a x mais 5 na segunda equação, que é 15x mais 10y igual a 550, né? Esta é a segunda equação. Então, eu substituo x mais 5 no lugar do y aqui. Então, como fica? 15x mais 10 vezes x mais 5. Está aqui, 15x mais 10 vezes x mais 5. Isso tem que ser igual a 550. Então, trago o 550 para cá. Pronto, aí, ó, só ficou uma equação em x. Fácil agora. 15x. Agora que eu vou aplicar a distributiva. 10 vezes x, 10x. Com mais 15x, 25x. 10 vezes 5, 50. Passo o 50 para o segundo membro, fica 550 menos 50, 500. Então, fica 25x igual a 500. X é igual a 20 homens. 500 dividido por 25, 20 homens. Fácil.
Fácil, fácil. Né? Veja como algo que parece complicado, né? Mas que um sistema linear do colegial lá nos responde. Perfeito? Então, está aí o problema da danceteria. Vamos agora ao problema da festa. Então, vamos lá, problema da festa. Olha lá. Rapazes e moças dançavam animadamente em uma festa. Com a saída de 8 rapazes, percebeu-se que as moças estavam para os rapazes numa proporção de 3:2. Mais tarde, porém, 10 moças deixaram a festa e a proporção passou a ser de 5 moças para cada 4 rapazes. Quantos rapazes e moças havia na festa? Nossa, mas isso é uma coisa... Como eu vou pensar num problema desses? Fácil, sistema, sistema. Então, veja, olha como a gente parte do problema. O que ele quer saber? Quantos rapazes e moças havia na festa? Pronto, estão aí definidas já as duas variáveis. X para o número de rapazes na festa, Y para o número de moças na festa. Pronto, já defini as variáveis. Agora, das frases, eu vou ter que tirar as equações. Vamos lá. A primeira frase importante aqui é essa aqui, olha. Com a saída de 8 rapazes, veja, X eu defini como o número de rapazes na festa. Então, com a saída de 8 rapazes, na festa ficam X menos 8 rapazes. Opa, guarda então na cabeça, X menos 8 rapazes. Com a saída de 8 rapazes, ficam X menos 8 rapazes na festa. Percebeu-se que as moças estavam para os rapazes numa proporção de 3:2. Então, veja, X menos 8 rapazes ficaram na festa, não saiu nenhuma mulher. Então, mulheres estavam Y na festa, porque não saíram nenhuma. Então, X menos 8 rapazes e Y moças. E eles estão numa proporção de 3 mulheres para 2 homens. Então, se ficaram X menos 8 rapazes na festa e Y mulheres na festa, eles estão numa proporção de 2 homens para 3 mulheres. Né? Aqui é a proporção de 3 mulheres para 2 homens. Mas como aqui eu coloquei a divisão de X menos 8 homens para Y mulheres, são 2 homens para 3 mulheres. Ok, olha como é fácil, né? Facílimo, facílimo como criar a primeira equação. Perfeito. Então, a gente já tem na cabeça. Ficaram na X menos 8 rapazes e Y moças. Agora, vamos para a segunda frase que nos vai dar a segunda equação. Mais tarde, porém, ou seja, 10 moças deixaram a festa. Então, espera aí. Então, veja. X menos 8 rapazes ficaram na festa. E aí saíram 10 moças. Então, ficaram Y menos 10 moças. Porque inicialmente tinham Y mulheres, moças na festa. Saíram 10 mulheres, ficaram Y menos 10. Então, na festa sobraram X menos 8 homens e Y menos 10 mulheres. E a proporção passou a ser de 5 moças para 4 rapazes. Então, veja. X menos 8 homens ficaram na festa, Y menos 10 mulheres ficaram na festa. Eles estão numa proporção de 4 rapazes para 5 homens. Está aqui, ó. 4 rapazes para 5 moças. Pronto. 2 equações montadas. Fáceis, né? Multiplica em cruz aqui. Se eu multiplicar em cruz, ó, eu vou obter esta aqui. 2y é igual a 3x menos 24. Tá? Não vamos ficar fazendo a multiplicação em cruz e fazendo pontinha por ponto, tá? Se vocês quiserem, o que é bom, eu aconselho, faça isso aqui como exercício. Multiplique em cruz aqui e veja que resulta nesta primeira equação. Multiplica essa segunda em cruz, vê que resulta esta segunda equação. Então, eu preciso resolver essa equação em x e em y. Então, vamos partir para o método da substituição direta. Isola o y aqui. Passa o 4 dividindo aqui, fica y igual a 5x menos 4. E substitui y igual a 5x menos 4 nesta aqui. Tá? Então, substituindo 5x menos 4 aqui, fica 2 vezes 5x sobre 4. Está aqui, 2 vezes 5x sobre 4. É igual a 3x menos 24. Igual a 3x menos 24. Ok. Só substituir y aqui por 5x sobre 4 aqui. Aqui. Então, esta primeira equação, virou esta aqui. Só em x. Só em x. Aí, o que eu faço? 5 vezes 2, 10. 10x. 10x.
passei o 4 multiplicando o segundo membro. Então, distributiva. 4 vezes 3x, 12x. 4 vezes menos 24, menos 96. Ok. Bom, então, aqui, passo 10x para o segundo membro, fica 12x menos 10x, 2x. 2x igual a 96. Passando menos 96 do segundo membro para o primeiro, fica 96. Então, fica 2x igual a 96. Portanto, x igual a 48 rapazes. Substituo x igual a 48 rapazes aqui e acho o número de mulheres. Então, o número de mulheres é 5 quartos de 48. 60 moças. Então, na festa, quantos rapazes e moças haviam na festa inicialmente? 48 rapazes e 60 moças. Tranquilo, né? Fácil. Vamos agora ao problema dos turistas. Tá lá. Na França, 3 turistas trocaram por francos franceses, que eu vou chamar aqui de F, no mesmo dia, as quantias que lhes restavam em dólares, libras e marcos. Então, eles tinham dólares, libras e marcos e foram trocar por francos franceses, que eu chamei aqui de F. Da seguinte forma, o primeiro turista trocou 50 dólares, 20 libras e 10 marcos por 502,90 francos. O segundo turista trocou 40 dólares, 30 libras e 10 marcos por 533,40 francos. E o terceiro turista trocou 30 dólares, 20 libras e 30 marcos por 450,70 francos. Tá? Calcule o valor de 1 libra em francos franceses no dia em que os turistas efetuaram a transação. Então, vamos lá. De novo, parece algo impossível, né? Coisa do além. Não é coisa do além, é coisa do sistema linear. Então, veja. Como a gente cria as variáveis? Atentos à pergunta do problema. Calcule o valor de 1 libra em francos franceses. Então, veja. Eu vou definir como Y a quantidade de francos por libra, né? Porque ele quer saber qual é o valor de 1 libra em francos franceses. Então, 1 libra, para mim, vai valer Y francos franceses. Tá? Ele pede, calcule o valor de 1 libra em francos franceses. Então, 1 libra, para mim, vai valer Y francos franceses. Né? Então, Y é a quantidade de francos por libra. Então, X vai ser a quantidade de francos por dólar e Z vai ser a quantidade de francos por marco. Então, estão aí criadas as minhas 3 variáveis. E o que ele quer? Ele quer a variável Y. Ele quer o cálculo da variável Y. Calcule o valor de 1 libra em francos franceses. Então, ele quer o valor de Y. Perfeito. Vamos lá. Vamos à construção do sistema, das 3 equações. A primeira equação, a gente vai tirar do primeiro turista, da troca feita pelo primeiro turista. Então, veja, da conversão, né, de moeda para francos do primeiro turista. Então, veja, se 1 dólar vale X francos, se 1 dólar vale X francos, se ele tem 50 dólares, ele vai trocar por 50x francos. Ok. Se 1 libra vale Y francos, e ele tem 20 libras, então ele vai trocar por 20y francos. Se 1 marco vale Z francos, e ele tem 10 marcos, então ele vai ter 10Z francos. Agora, esta quantidade de franco, mais esta quantidade de franco, mais esta quantidade de franco, tem que somar quanto? 502,90, porque ele trocou todos esses caras aqui por 502,90 francos. Então, estas quantidades convertidas de dólar, libra e marco para franco, tem que totalizar 502,90. Tranquilo, né? Perfeito. Agora, a segunda equação, nós vamos tirar do segundo turista. Veja, se 1 dólar são X francos,
Então, 40 dólares são 40x francos. Se uma libra são y francos, 30 libras, 30y francos. Se um marco, z francos, 10 marcos, 10 z francos. Então, esta soma toda de francos feita na troca do segundo turista tem que dar quanto? 533,40 francos. Está aí, a soma toda dá 533,40 francos. E a terceira equação, a gente tira da conversão das moedas para franco do terceiro turista. Se 1 dólar vale x francos, 30 dólares valem 30x francos. Se uma libra valem y francos, 20 libras, 20y francos. Se um marco valem z francos, 30 marcos, 30 z francos. Então, quanto dessas essas somas em francos? Ora, você tem que dar 450,70 francos. Está aí, a soma toda dá 450,70. Tranquilo. Então, a parte cerebral já foi feita, né? Que é a construção do sistema. Então, vamos à resolução do mesmo. Ora, percebe que eu vou dividir tudo por 10. Todas as equações eu vou dividir por 10. Todas por 10. Ó, então, vamos lá. A primeira, ó, dividindo tudo por 10. Ó, dá isso aqui, ó, desta equação, desse sistema aqui. Ó. Perfeito? Só dividir tudo aqui por 10. Primeira tudo por 10. Segunda tudo por 10. Terceira tudo por 10. Está aqui. Perfeito. Então, aqui a gente vai escalonar. Como é 3 equações e 3 incógnitas, vamos escalonar. Então, aqui a gente escalona. Veja, o que é escalonar? Vamos conservar a primeira equação. Vamos trazê-la para cá. Primeira equação conservada aqui. Agora, a segunda, a gente tem que zerar o coeficiente do x. Como que a gente vai proceder? Da seguinte maneira. Eu multiplico a primeira equação por 4 e subtraio a segunda equação vezes 5. Vamos ver o que dá esta operação aqui? Então, vamos por partes. Vamos ver o que dá primeiro a primeira equação vezes 4. A primeira equação vezes 4 vai dar 5 vezes 4, x, 20x. 2y vezes 4, 8y. Z vezes 4, 4z. 50,29 vezes 4, 201,16. Então, fiz aqui 4 vezes a primeira equação. Vamos fazer menos 5 vezes a segunda equação. Menos 5 vezes a segunda equação. Então, vamos lá. 4x vezes menos 5, vezes menos 5, menos 20x. 3y vezes menos 5, menos 15y. Z vezes menos 5, menos 5z. 53,34 vezes menos 5, menos 266,7. Vamos somar as duas. 20x com menos 20x. Cancela. Ótimo. 8y com menos 15y, menos 7y. 4z menos 5z, menos z. 201,16 menos 266,7, menos 65,64. Então, a segunda nova equação é esta aqui, que eu vou transportá-la para cá. Está aqui. Coloquei ela aqui. Beleza, então tá a primeira equação e a segunda equação. A terceira equação, a gente vai ter que também tirar o coeficiente 3 daqui. Tem que colocar 0 na frente do x, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar a primeira equação por 3 e subtrair 5 vezes a terceira equação. Então, veja. Vamos ver a primeira equação vezes 3. 5x vezes 3, 15x. 2y vezes 3, 6y. Z vezes 3, 3z. 50,29 vezes 3, 150,87. Agora vamos fazer a terceira equação vezes menos 5. A terceira equação vezes menos 5 é 3x vezes menos 5, menos 15x. 2y vezes menos 5, menos 10. 3z vezes menos 5, menos 15z. 45,07 vezes menos 5,
menos 222,35. Vamos somar. 15x com menos 15x vai embora. 6y menos 10y menos 4y. 3z menos 15z menos 12z. 150,87 menos 225,35 menos 74,48. Então, a nossa nova terceira equação é esta aqui, que eu vou transportá-la para cá. Ok, então transformamos este sistema neste sistema. Agora a gente tem que... Então, veja, vamos fazer o seguinte. Em vez de escalonar aqui, a gente podia escalonar. Tá, pode escalonar. Eu vou pegar estas duas equações e vou resolver elas primeiro em y e z. Em y e z. Então, peguei elas e coloquei aqui, ó. Vou resolver primeiro essas duas equações, a segunda e a terceira. Coloquei elas aqui. Eu vou multiplicar por menos 12 e somar com essa. Por que você está multiplicando por menos 12 a primeira e somando com a segunda? Porque eu quero cortar o z, ó. Menos 12 vezes menos z dá 12z. Quando eu somo com esta aqui, o menos 12z, então cancela em z. Então, vamos fazer o seguinte. Mantenho a minha primeira equação aqui, copio ela aqui, mantenho a primeira equação, e a segunda eu vou sumir com o z. Então, vamos lá. Menos 12 vezes menos 7y dá 84y. Com menos 4y, 80y. Menos 12z vezes menos z mais 12z. Com menos 12z, 0. Não tem nada. Perfeito. Menos 12 vezes menos 65,54 menos 74,48, 712. Então, aqui, desta segunda equação aqui, eu já posso tirar o valor de y, que é o que ele quer, ó, quantidade de franco por libra. É isso que ele quer. Então, já aqui, eu já tiro o valor de y. Então, y é igual a 712 por 85. Y é igual a 712 por 80. Perdão. Passo 80 dividindo, y é igual a 712 por 80. 80. Y é igual a 712 por 80. Fazendo essa divisão, y é igual a 8,9. Y é igual a 8,9. Mas y é o quê? 8,9 é o quê? Quantidade de francos por libra. Então, y é igual a 8,9 francos por libra. Ou seja, quanto vale uma libra em francos? 8,9 francos. Ok, pessoal. Então, este é o fim da parte C da aula 2 de sistemas lineares.